2025 mudou a minha vida de cabeça para baixo mais vezes do que eu consigo imaginar. E hoje eu vim nessa pegada bem vó aqui com plantinhas falar um pouco para vocês sobre tudo que aconteceu. Confusão, medo, cansaço, mas também teve muita gratidão. Definitivamente não foi um ano linear. Eu acho que a gente já sabe que a vida não é linear, mas a gente quer tanto que ela seja que quando a gente vive esses altos e baixos, a gente fica assim, meio perdido, sabe? Eu acho que o ponto principal de tudo que aconteceu foram as mudanças mentais que eu tive nesse ano. Eu tive que me curar, tive que parar, rever pensamentos, rever atitudes, rever muitas coisas do meu dia a dia para viver todas essas transformações. É um aprendizado que foi muito forte esse ano e que eu tenho que continuar melhorando em mim é colocar limite. Eu fico nessa de querer ser amiga de todo mundo, né? Ficar mantendo a paz ali com todo mundo e eu não coloco limites. E isso foi algo que eu comecei a impor esse ano. Então, tipo, não vou pra essa festa. Ah, por quê? Porque eu não quero. Porque amanhã eu vou acordar cedo pra treinar. Ou então eu ia. E aí, não, tô indo embora logo cedo. Ah, por que você tá indo embora? Gente, porque eu quero. Porque eu tenho compromisso, Então foi algo que eu comecei a trabalhar esse ano. É algo que eu ainda vou ter que trabalhar alguns outros anos, mas tivemos um começo aí, tá? Eu tive que enterrar alguns pensamentos e algumas verdades que eu tinha sobre mim que não eram tão verdades assim. Igual, eu sempre amei pegar muito peso, sabe, na academia. E a verdade que eu tinha era que todo mundo precisava treinar e pegar sempre muito peso e viver, viva o bodybuilder. Blá. E aí, esse ano, eu tive que enterrar essa Samara e aprender que para o meu corpo é muito mais importante algo que queime mais, gaste mais caloria do que pegar peso em si. Porque é meio impossível perder massa magra. Descobri isso esse ano. Esse ano eu tive que me escolher bastante vezes, assim. Eu tive que priorizar o que eu queria, a minha saúde, o que eu planejava acima de muitas coisas. Mas foi importante para mim e foi algo que eu não me arrependi pelo que eu colhi. Foram muitas mudanças e mudar dói muito, muito. Mas eu não me arrependo. Mudar dói, mas permanecer onde não te cabe mais é muito pior. Porque eu mudei muito os meus hábitos. Eu olhava para a corrida como uma coisa muito ruim. Eu não gostava, eu corria porque eu era ruim e eu não aceito ser ruim nas coisas. Isso é um papo para outro vídeo. Mas eu não gostava, eu corria tipo, eu tenho que correr. E depois de ter vivido essa mudança, de ter percebido que eu preciso muito mais da corrida do que na musculação na minha vida, eu passei a olhar para a corrida com outros olhos. Eu comecei a ver como aquilo me fazia bem, como eu via que quando eu dava aquele pequeno passo, sabe? Porque na corrida é sempre pequenos passos. Quando eu dava aquele pequeno passo, o quanto aquilo me fazia bem, e isso foi muito importante pelas conquistas que eu tive esse ano. Eu sempre admirei muito pessoas disciplinadas. Eu sempre achei lindo, sabe aquela pessoa que mantém a rotina, que se organiza, que acorda cedo, vai fazer a atividade. Tipo, não é esse ponto de tipo, acordei cedo para fazer atividade, mas é o ponto de que não importa qual horário do dia, eu tive a disciplina de cumprir o que estava planejado. Para mim é um ato de amor próprio, sabe? A disciplina é um amor próprio. É você saber que aquilo, por mais que, sabe, gente, não é fácil. Não é bom, não é tipo, gente, nossa, é super legal acordar aqui 5 horas da manhã para correr. Não, mas essa disciplina te transforma em uma pessoa muito melhor. E quando você vê que você está cumprindo com os combinados que você fez consigo mesmo, é muito satisfatório, é muito gratificante. E esse ano, graças a Deus, eu consegui ser uma pessoa mais disciplinada. Quando eu estava em preparação para a meia, gente, foi mais de 5 meses de treinos.
e treinos muito puxados. Correr mais de 10 quilômetros todo final de semana, enfim. Eu sei que não se compara às outras atividades, para quem treina para Iron e tal, que é muito mais. Mas, assim, para mim, que não corria 5 quilômetros direito, manter essa rotina de treino foi meio louco, mas foi incrível, sabe? Eu pensei que eu não ia dar conta dos treinos. Foi uma vitória para mim. E aí a parte que eu tive de disciplina me deixou muito orgulhosa de mim. E ter conseguido concluir a prova melhor que o planejado foi assim, sabe, sem palavras. Eu amei. Agora eu quero uma meia por ano, tá? Sempre válido lembrar, gente, que transformação não é milagre. É constância, é escolha diária. Todo dia você olhava aquela planilha de treino e falava, nossa, meu Deus, ia lá e fazia, sabe? Mesmo quando você só queria dormir, é você manter isso. As transformações corporais que eu tive pra mim não foram só estética, foram muitas coisas. Eu descobri que eu tinha muitos detalhezinhos em mim que eu não gostava e que eu, sabe, eu fui mudando ao longo do tempo. Pra ter uma noção, eu não usava short pra correr, porque eu não gostava da minha perna. Gente, a perna, né, quando você corre, principalmente nas gravações, nas fotos, fica feio. E eu tinha traumatizada. Não corria de short de jeito nenhum. E agora é o meu favorito, eu só corro de short. Então foram muitas mudanças. Esse ano eu entendi mais o meu corpo. Eu demorei para aceitar que eu entendi, mas eu entendi muito mais dele. Entendi minhas limitações, entendi o que funciona melhor para mim, entendi o que me faz mais feliz. E eu acho que isso foi tudo, assim. Eu demorei muito tempo para aprender, gente. Mas agora eu acho que vai. E assim, o nosso corpo é um reflexo da nossa mente e da nossa rotina. Meu corpo só mudou quando a minha cabeça mudou, quando a minha rotina se adaptou. Então, assim, não tem como ter um sem ter o outro, infelizmente. Agora, falando sobre trabalho. Meu Deus, quantas avalanches eu vivi esse ano até tudo começar a se alinhar. Eu sou PJ, né? Então eu não tenho um horário fixo de trabalho. E a galera só fica, é de boa demais, né? Tranquilo demais. É lá, Samara, terça-feira, à tarde, na academia e tal. Gente, mas é porque ninguém acompanha os perrengues, entendeu? Na internet é tudo lindo mesmo. É trabalho à noite, é trabalho final de semana, é trabalho final de semana à noite, não tem feriado, não tem descanso, não tem jornada, é cliente mandando mensagem às 11 horas da noite, domingo, 8 horas da noite, pedindo para editar coisa. Então, assim, só é lindo para quem vê de fora, tá? Eu tive muitas mudanças profissionais esse ano. Eu comecei trabalhando para algumas pessoas, pessoas que eu admirava muito. Uma pessoa que você virava e eu cheguei a falar, tipo, nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim. Que mulher foda, que mulher empoderada. Nossa, olha ela conquistando a empresa dela e tal. E aí você começar a conhecer a pessoa e ver que aquilo era, sabe, mentira. E aí você fica assim, gente, eu passei esse tempo todo admirando essa pessoa. Com todas essas mudanças profissionais, eu conheci outras pessoas, conheci novas pessoas, eu aprendi muito. Se tem uma coisa que eu amo no meu trabalho é por variar muito as áreas. Uma hora eu tô na parte da saúde, outra hora eu tô numa pizzaria, outra hora eu tô numa estética automotiva. É que eu aprendo muito, sabe? De todas as áreas. Eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas do meu trabalho. Esse ano também na parte profissional, adquiri novas responsabilidades. Eu e o Arthur, né, que é o meu sócio, a gente tinha uma empresa que a gente queria tirar do papel desde junho e não saía do papel de jeito nenhum. E agora, mais no final do ano, acho que em setembro, a gente teve uma reunião com o João, que agora é nosso sócio também. E a gente fez a empresa sair do papel. E tá sendo, assim, incrível, sabe? É tipo assim, como se um filho meu tivesse nascido. E é muito
muito lindo de ver. É fazer uniforme, é correr atrás dos clientes, dá muito trabalho, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Tem N coisas para resolver, é coisa que não acaba nunca, gente, é coisa que não acaba nunca. É demanda para resolver, é reunião, é não sei o que, não sei o que. Mas que felicidade é você pegar o uniforme da sua empresa, vestir ele e falar, tá do jeitinho que eu queria. Maravilhoso. Eu chorei, assim, quando eu peguei o uniforme. Eu enfrentei muitos medos, assim, em todas as áreas da vida, mas uma das áreas que mais me afeta diretamente, assim, são os medos em relação ao trabalho. Então, assim, é um negócio muito incerto, sabe? Não tem muito uma constância. A empresa também. Então, a gente teve muitos medos aí, mas é algo que eu tô sabendo administrar e vivendo, gente. A gente tem que viver um dia de cada vez, um problema de cada vez, uma dor de cabeça de cada vez. Eu também parei para reparar esse ano o quanto eu amadureci profissionalmente e isso foi uma construção de muitos anos. Tem muitos anos que eu trabalho com isso, então aprendi com diferentes profissionais, fiz diferentes cursos, tive diferentes insights, pontos de vista e eu vejo o quanto cada coisinha me agregou. Hoje é muito mais fácil para eu estudar, para eu ser assertiva nas coisas. Então, assim, eu sou bem grata à minha parte Samara curiosa, sabe? Que fica pesquisando um monte de coisa e fazendo um monte de pergunta, porque me ajuda muito nessa parte. Minha vida amorosa esse ano, gente, que loucura. De cabeça para baixo de novo. Todas as áreas da minha vida, de cabeça para baixo. Eu sempre me questionei, era até uma piada interna minha comigo mesma, de como eu, uma pessoa que gosta de experimentar tantas coisas novas, comidas novas, treinos novos, roupas novas, cores novas, enfim, N coisas novas, como uma pessoa que gosta tanto de coisas diferentes e coisas surpreendentes assim, é tão fechada pro amor. Gente, eu sou muito fechada pro amor, sempre fui, mas esse ano deu certo. Mesmo sendo uma pessoa sempre muito fechada pro amor e pros sentimentos, eu acho que é meio que uma proteção, assim, que eu me faço, sabe? Mesmo assim, mesmo com muitos medos, esse ano, após muito tempo sozinha, muitos anos sozinha, eu dei essa oportunidade pro amor. E estou bem feliz com isso. Não foi diferente, né? Tô namorando uma pessoa que era meu amigo e me acompanhou por tanto tempo, sabe? Fez parte ali de tantas coisas e aí foi mais o medo, né? Porque e se desse tudo errado e eu perdesse a minha companhia pra tudo? Mas, né, spoiler, tá dando certo, gente. Tá dando certo. E aí, por estar vivendo esse relacionamento, que é a primeira vez que eu tenho um relacionamento realmente bom, eu não sabia o que eu fazia. E aí, gente? Nunca tinha chegado nessa parte. O que eu faço? Então, por eu nunca ter sido cuidada, sabe? Eu não sabia, eu não deixava. Perdão, amor. Foi muito engraçado eu me permitir ser cuidada, me permitir ser bem tratada. Por mais que eu sempre quis isso, quando você vive isso, você fica assim, tá certo isso. Eu nunca gostei de me sentir frágil, né? Me abrir assim, dar tanto poder ao outro. Mas o amor é isso, né? O amor é isso. E viver isso é bem bonito quando você pode se abrir assim pra pessoa, pode ser frágil e a pessoa te acolhe ali naquele momento. Pra mim isso é bastante amor. Antes, né, em experiências passadas, já me falaram assim: "Nossa, você tá pedindo demais". Porque, gente, eu pedia, né, pra ser bem tratada, pra ser cuidada e tal, falava as coisas que eu gostava. E agora, vivendo a primeira vez esse relacionamento bom, eu nunca precisei pedir nada, gente. É meio surpreendente, assim. E aí eu fico tipo assim, não preciso nem falar nada, né? Não, eu falo agradecendo, tipo, nossa, olha, eu adoro que eu não preciso te pedir nada, você simplesmente vai lá e faz. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, isso é outra coisa que eu aprendi também esse ano. A gente não tem que se diminuir para caber nos lugares, sabe? Quando é o lugar certo, você cabe perfeitamente. Você não precisa diminuir, aceitar pouco.
Pra mim, esse ano passou rápido demais, mas foi literalmente tudo no tempo certo. Eu acho que foi um caos criativo, o desconforto de crescer, mas a paz de entender que tudo tem um porquê, sabe? E na hora certa você acaba que você descobre. Eu tô muito grata esse ano por todas as conquistas, por todas as dores, os choros. Foram muitos, tá? Por as perdas, perdi pessoas, perdi, assim, não perdas de, mas perdas de tipo saíram da minha vida. Sempre tem que ter perdas pra você dar espaço ao novo. Eu também perdi várias versões antigas minhas e isso me fez uma pessoa muito melhor hoje. Mas é sempre bom lembrar que a gratidão não anula o esforço e a gratidão não anula o cansaço. Vai ser cansativo, você vai ter que se esforçar, mas é gratificante. E eu acho assim, o mais louco é que eu acho que tudo isso foi só o começo. 2026 vai ter muito mais. Eu estou muito ansiosa para 2026 e talvez, se você está vivendo caos, seja só o seu começo também. Eu acho que é legal você não se desesperar, sabe? Viver um dia de cada vez, priorizar aquela demanda ali, o que aquele momento é mais importante para você, sabe? Para você aprender a lidar bem com tudo. 2025 me transformou por completo. Isso, é só o começo. Inclusive, voltarei com os vídeos no YouTube, porque eu acho que eu tô precisando conversar mais, sabe, com vocês. Sem limite de tempo, só a gente batendo um papo. Então me aguardem, galera. Se eu não postar mais nenhum vídeo esse ano, feliz 2026.